Boa tarde, pessoal. Hoje vamos conversar a respeito dos pressupostos recursais. Bom, inicialmente eu posso dizer para vocês que nós contamos com dois tipos de pressupostos recursais: pressupostos recursais intrínsecos e pressupostos recursais extrínsecos. Muito bem. A análise desses pressupostos recursais, da existência ou não de algum deles, se dá num juízo chamado juízo de admissibilidade recursal. Neste momento, que é o juízo de admissibilidade, vai ser verificado se todos os pressupostos recursais, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, encontram-se presentes. Caso eles se encontrem presentes, nós temos um recurso conhecido. A partir daí, pode-se partir para a análise do mérito propriamente dito do recurso, então se passa para um segundo juízo, o juízo de mérito. Nesse juízo de mérito, vai se ver se o recurso pode ser dado provimento total, provimento parcial ou não, ou ele seja desprovido, porque a decisão contra a qual se está atacando através do recurso, ela vai merecer reforma ou não, vai merecer anulação ou não, ou até mesmo integração. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que nos recursos existem esses dois juízos, o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito. Uma vez tendo um juízo de admissibilidade positivo, ou seja, todos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos se encontram presentes. Muito bem, esse recurso será conhecido, podendo assim passar para esse segundo momento, que é a análise do mérito propriamente dito, ou seja, aquele recurso oposto contra aquela decisão merece ser provido ou não. Caso não haja algum dos pressupostos intrínsecos ou extrínsecos, ou seja, caso esse juízo de admissibilidade seja considerado negativo, simplesmente nós vamos ter um recurso não conhecido. E se o recurso for não conhecido, ele não vai passar para essa segunda fase, para esse segundo juízo, que é o juízo de mérito. Simplesmente ele não tinha os pressupostos necessários para o seu prosseguimento, assim a decisão que foi atacada pelo recurso vai persistir e esse recurso simplesmente vai ser extinto. Muito bem, então vamos falar a respeito dos pressupostos, como dissemos no início. Pressupostos recursais intrínsecos. Eles têm a ver com a existência do direito de recorrer. E os pressupostos recursais extrínsecos têm a ver com o exercício desse direito de recorrer. Então, pontuaremos agora cada um deles. Os pressupostos intrínsecos dividem-se em quatro. O primeiro é o cabimento. Significa dizer que só é recurso aquele que vem previsto na legislação federal, uma vez que é a lei federal que é autorizada a legislar sobre direito processual civil. Muito bem, dentro desses recursos previstos em lei federal, nós temos os recursos previstos no CPC, que é uma lei federal, e esses recursos no CPC, o rol é considerado taxativo. Somente aqueles recursos são possíveis dentro do âmbito do CPC. Mas, como lei federal pode também legislar sobre recursos, então, não só o CPC, qualquer lei federal pode prever um recurso. E nós temos como exemplo a Lei 9099 de 95, que traz lá o recurso inominado contra as decisões, as sentenças dentro dos juizados especiais cíveis. Muito bem, o segundo pressuposto intrínseco, que tem a ver com o direito de recorrer, né, é o interesse recursal. Bom, como tudo no direito, né, gente, tem que ter interesse. Então, entrar com aquele recurso pressupõe que seja necessário e pressupõe que ele tenha uma utilidade. Então, o recurso tem que ser necessário para a transformação daquela decisão judicial ou
e também deve ser útil ao requerente. Então, aqui deve-se comprovar que a parte que recorreu foi a parte sucumbente. O que quer dizer sucumbência? Sucumbência é quando uma das partes, ele não tem o seu direito atendido, ele perde a ação, então ele sucumbe a um ou vários ou a todos os pedidos que foram realizados dentro daquele processo judicial. No momento em que ele é parte sucumbente, surge então o interesse recursal para a oposição de qualquer recurso que seja cabível contra a decisão em que ele sucumbiu. Muito bem, dentro disso, tem 2 pontos que eu quero ressaltar. O interesse recursal do Ministério Público. O Ministério Público, quando é parte, ele tem o interesse recursal plenamente verificado, mas também há interesse recursal do Ministério Público quando esse atua como fiscal da lei, como custos legis, então também temos configurado o interesse recursal. Muito bem, e o segundo ponto, nas sentenças terminativas. Bem, pessoal, seguinte, vamos nos lembrar, as sentenças definitivas são aquelas que julgam o mérito, fazem coisa julgada formal e material. As sentenças terminativas, elas não julgam o mérito, simplesmente extingue-se o processo sem resolução do mérito. Com base lá no artigo 488 do CPC, vou me permitir a leitura. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria o pronunciamento, que não a resolve. Então, com isso, simplesmente como a parte tem direito a uma resolução com mérito, é considerado sim, existe interesse recursal à parte para atacar uma decisão terminativa, uma sentença terminativa. Por quê? Esse interesse recursal reside no fato de que a todos é garantido uma decisão final, uma decisão de mérito. Então, ainda que haja uma sentença terminativa, é perfeitamente possível ao réu apresentar um recurso contra essa sentença, para ver o caso definitivamente julgado, para que faça coisa julgada material e para que, dessa forma, seja impossível que o autor articule novamente o mesmo pedido. Porque na sentença terminativa é possível que o autor ingresse novamente com o pedido, mas na sentença definitiva o mérito já está julgado, já faz coisa julgada material e isso se torna impossível. Então, inclusive, isso foi questão de um concurso, se era possível o réu recorrer, no caso apelação, de uma sentença terminativa. E a resposta é positiva. Sim, é possível, porque lhe é garantido um juízo de mérito. Então, até mesmo para se resguardar de uma ação futura, no momento em que a coisa julgada não se forma, no momento da sentença terminativa, é possível o réu sim entrar com recurso buscando dessa forma uma sentença definitiva. O terceiro pressuposto intrínseco chama-se legitimidade recursal. E ele vem com base no artigo 996 caput do CPC. De acordo com o artigo 996 caput, nós temos, são legítimos para interpor o recurso, vou me permitir a leitura, a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, aqui tanto como parte quanto como custos legis. Bom, o parágrafo único desse artigo, ele traz uma caracterização a respeito desse terceiro prejudicado. Mas antes vamos verificar o seguinte: a parte vencida, perfeitamente possível, ela sucumbiu, então é perfeitamente natural ela ser uma parte legítima para entrar com recurso. No caso, o Ministério Público, como parte, foi vencido também, perfeitamente natural ele poder entrar com recurso, possui legitimidade. Como custos legis, é o defensor, no caso da sociedade,
perfeitamente possível ele entrar, existe interesse recursal, como falamos há pouco. O que surge aqui de diferente é o terceiro prejudicado. Bom, quem é esse terceiro prejudicado a quem é possível, ele é legítimo para entrar com recurso num processo que ele não figurou sequer como parte? Quem é esse terceiro prejudicado? Então, para que esse terceiro possa entrar com recurso, ele deverá demonstrar que existe possibilidade da decisão atacada atingir o seu direito ou que possa discutir a decisão em juízo como substituto processual. Então, são dois pontos. Ou ele pode ser substituto processual, ou a decisão que ele ataca via recurso atinge o seu direito. Embora não seja vencido, ele não é parte no processo, o terceiro ele pode sofrer sim algum prejuízo a partir daquela decisão, que foi prolatada. Muito bem. Esse terceiro ele estaria autorizado a recorrer em dois sentidos. Primeiro, para assistir uma das partes na busca de definir a relação jurídica litigiosa, de maneira a não prejudicar uma outra relação. E o exemplo aqui seria o locatário, em relação à demanda reivindicatória, que põe em risco o domínio do locador. No momento em que tem uma demanda contra o locatário, ele pode ser prejudicado, ele é o terceiro prejudicado, ele não faz parte do processo, mas sim, ele pode assistir o locador e ser o terceiro prejudicado aqui para entrar com um recurso, perfeitamente possível. Uma segunda hipótese, ele pode invocar um prejuízo que não seja reflexo, mas um prejuízo que direto a ele, que vai atacá-lo diretamente. E o exemplo que nós podemos citar aqui seria num inventário ou numa partilha sem a presença de um dos herdeiros, né? Então, se homologou um inventário, uma partilha, não teve herdeiros, sem um dos herdeiros, desculpa, sem a presença de um dos herdeiros, perfeitamente possível é esse configurar-se como terceiro prejudicado, ainda mais que o direito é próprio, ele pode perfeitamente interpor um recurso. O quarto pressuposto intrínseco e o último, dentro dos intrínsecos, nós temos a inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Então, não pode estar configurado um fato que extinga esse direito e ele mesmo assim exercer o direito de recorrer. Não pode ter presente nenhum fato extintivo do direito de recorrer. E quais seriam os fatos extintivos do direito de recorrer? O primeiro exemplo seria a renúncia, né? Que é um direito potestativo, a parte pode renunciar expressa ou tacitamente o direito de interpor recurso. Se porventura, depois dessa renúncia, ele interpõe, esse seria um fato extintivo do direito de recorrer e simplesmente obstaria o processamento desse recurso, numa vez que ele não passaria por esse juízo de admissibilidade por ausência de um dos pressupostos intrínsecos, tá? Então, uma coisa que deve se ressaltar é no caso do litisconsórcio unitário. Bom, dentro do litisconsórcio unitário, o que nós temos? Uma decisão que atinge a todos os litisconsórcios, tá? Então, nesse caso, essa renúncia só vai operar resultado se ela for corroborada pelos demais litisconsórcios. Um só não pode renunciar, não atinge aos demais, tá? Um segundo exemplo de fato extintivo do direito recorrer é a aceitação, que ela pode ser expressa ou tácita. Como se aceita? Se cumpre. Se cumpre a decisão. No momento em que ele cumpriu a decisão, simplesmente é uma conduta que deixa claro que a parte não tem mais interesse em recorrer. Então, ele aceita a decisão. Muito bem. Passando agora para os pressupostos extrínsecos que tem a ver com direito, com exercício do direito de recorrer. Dentro dos pressupostos extrínsecos, nós temos um que é muito simples, é a regularidade formal,
Isso quer dizer o quê? O recurso ele tem que seguir as regras estabelecidas, a forma estabelecida para cada um dos recursos, constante na lei. Ele vai se submeter, então, a todos os ditames da legislação para ele ser formulado e processado. Então, o recurso tem que conter todos aqueles elementos referentes àquela espécie recursal. A tempestividade é o segundo pressuposto extrínseco recursal. Por óbvio, o recurso, nós já sabemos que todos os recursos pelo novo CPC, os recursos do CPC, por favor, eles têm prazo de 15 dias úteis, à exceção dos embargos de declaração, que são 5 dias úteis. Então, esse recurso, ele tem que ser manejado dentro do prazo cabível, né? Então, considerando-se aqui os dias úteis e a contagem de prazo estabelecido no 219 do CPC. Lembrando algumas regras básicas, tem alguns legitimados que têm prazo em dobro, por exemplo, os litisconsortes que têm advogados diferentes, pertencentes a escritórios diferentes, essas são condições cumulativas, eles podem ter o prazo em dobro. Também pode ter o prazo em dobro, no caso, o Ministério Público, a Defensoria, as advocacias públicas, tá? Muito bem. Dentro da tempestividade, temos que lembrar também que existem períodos em que os prazos eles se encontram suspensos, então com a suspensão de prazos não conta-se o início até a suspensão, para-se durante a suspensão e volta-se a fluir no final. Esse é o grande exemplo, é durante as férias forenses, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, em que não correm os prazos, tá? Eles ficam suspensos. O terceiro requisito extrínseco é o preparo. Claro, para o caso de não existir uma AJG deferida. O preparo, o que é? São as custas recursais, né? Hoje, todos os nossos recursos aqui no Tribunal de Justiça Gaúcho e no TRF, eles são feitos de maneira eletrônica. Antes existia a necessidade das custas recursais e mais o pagamento do porte de remessa e de retorno, que era aquele valor que se pagava por correio. Para ir e voltar o recurso, era acrescido as custas recursais. Hoje, como os processos são eletrônicos, simplesmente eu tenho apenas o valor das custas recursais, claro que se não há AJG envolvida. Tá? Então, se o recorrente, a parte que recorreu, é o beneficiário da assistência judiciária gratuita, não há necessidade de pagar essas custas recursais. Muito bem. 2 pontos em relação ao preparo importantes de serem salientados. A ausência ou a insuficiência do preparo, tá? Eles levam o advogado, a parte a simplesmente pagar o preparo em dobro ou de complementar o valor que falta. Qual é a situação? Se existe ausência de preparo, a parte recorreu, ela não é beneficiária de AJG e simplesmente não pagou o preparo, não pagou as custas. Neste caso, verificando-se que o recurso foi interposto, não houve pagamento das custas e a parte não é beneficiária de AJG, simplesmente estas custas a parte será intimada para pagar de forma dobrada. Vai ter que pagar em dobro com base no artigo 1007, parágrafo 2º. Agora, se a parte paga as custas, mas as paga de uma maneira insuficiente, de uma maneira parcial, ela vai ser intimada, então, para complementar esse pagamento que não foi satisfatório, que não foi suficiente, que foi feito de forma parcial. Uma coisa que tem que se ter muita atenção neste ponto, pessoal, ele está previsto lá no 1007, parágrafo 5º do CPC. Essa oportunidade, então, do pagamento em dobro ou da complementação, caso no primeiro caso não haja o pagamento, no segundo caso o pagamento tenha sido parcial, é uma oportunidade que se dá uma única vez.
Porque sem o pagamento das custas, o recurso ele é considerado deserto. Significa que lhe falta o pressuposto extrínseco preparo e ele não vai adiante, ele não vai passar no juízo de admissibilidade, certo? Aqui é uma chance que se dá, mas é uma chance que se dá uma única vez. Então, atenção, vamos dizer que tem a ausência do preparo, tu tem que pagar em dobro. Tu vai lá e paga de forma singular, de forma simples, não paga em dobro. Simplesmente o teu recurso é considerado deserto, porque essa chance se dá uma única vez. Se tu tens que complementar o preparo no momento em que tu pagasse a menor, simplesmente tu vai lá e paga, mas não completamente. Essa chance é dada uma vez e o teu recurso vai ser não conhecido tendo em vista a deserção, ok? Muito bem. Também convém salientar aqui que vem previsto lá no parágrafo 6º do 1007 que a parte é possível alegar um justo impedimento para ter não pago ou pago a menor ou alguma coisa desse estilo. Vai ficar a critério do juiz analisar essa ponderação que a parte vai apresentar para ver se esse justo impedimento vai ser reconhecido, então vai se dar uma nova chance ou não. Muito bem. A dispensa de preparo. Existem alguns recursos que não precisa fazer preparo. O primeiro deles é o embargos de declaração, não tem preparo. O segundo, agravo no recurso especial e no recurso extraordinário, também não tem preparo. Também não vão preparar, então, como eu vinha dizendo, os beneficiários da JG, as pessoas jurídicas de direito público federal, estadual, municipal e distrital, com base na Lei 9494 de 97, o artigo 1º, e também o MP, União, Estados, Distrito Federal, municípios, respectivas autarquias, com base no 1007, parágrafo 1º do CPC. E por fim, o último requisito, pressuposto, extrínseco, que nós vamos abordar, vai ser a inexistência de fato impeditivo ao direito de recorrer. Cuidado, intrínseco é extintivo do direito de recorrer. Aqui, extrínseco é impeditivo do direito de recorrer. Então, o que pode impedir o meu direito de recorrer? Duas situações. A desistência, tá? A desistência dá-se após a apresentação do recurso. Então, aqui convém fazer uma diferenciação. No caso, requisito pressuposto intrínseco, que é inexistência de fato extintivo, tá? A renúncia. Bom, na renúncia, eu sequer interpus o recurso. Eu não interpus o recurso, eu renunciei o meu direito de recorrer. Eu não recorri. Pressuposto intrínseco. Aqui, pressuposto extrínseco, desistência. Eu recorro e desisto. Aí está a diferença. Na renúncia, eu não recorri. Na desistência, eu recorri e vim a desistir. Então, a desistência é o primeiro fato impeditivo do direito de recorrer, que pode ser apontado. Então, havendo desistência, é impossível, então, esse recurso passar pelo juízo de admissibilidade. Salvo aqui, é um direito potestativo, salvo no caso dos litisconsortes unitários, que é o mesmo caso que eu já falei para vocês. Essa desistência só vai se operar corroborada por todos eles, tá? E um segundo fato impeditivo trazido pela doutrina é o não pagamento das multas. Existem momentos em que os recursos são passíveis de multa, né? E no caso, se essa multa não for paga, esse é um fato impeditivo de apresentação de um novo recurso naquela sequência recursal que a gente sabe, né? Então, o agravo interno, quando ele é julgado inadmissível ou improcedente por uma decisão unânime, gera multa. Se eu não pago a multa, eu não posso prosseguir na minha cadeia recursal, caso haja matéria, até para um extraordinário, até para um recurso especial, tá? Também ocorre no caso dos embargos de declaração, no caso, protelatórios.
que está lá no 1026, parágrafo 2º e 3º, em que incidirá uma multa de até 2% do valor atualizado da causa. Se eu não pagar essa multa, eu simplesmente tenho um fato impeditivo do meu direito de recorrer. Pessoal, era isso que tínhamos para trabalhar no nosso encontro hoje. Agradeço muito a atenção, agradeço a parceria. Se estão gostando, inscrevam-se no canal, é importante para que vocês não percam as atualizações. Se gostaram, podem curtir e indiquem a página para quem vocês acham que vai ser necessária, vai ser importante. E sigo aberta às considerações, às perguntas. Podem ficar à vontade, coloquem nos comentários. Agradeço a atenção de todos. Um grande beijo para vocês.